Começa, a partir de agora, o seu devocional diário. Seja bem-vindo ao devocional diário Palavra e Oração. Eu sou Arley Ribeiro e vamos meditar na Palavra do Senhor. E o tema da nossa mensagem é: Deus cuida de você. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, quais de nós não gostamos ou não necessitamos de alguém que cuide de nós, que cuide de alguma coisa, de alguma área de nossa vida que nós encontramos dificuldade para poder vencer ou realizar um bom trabalho, seja em que área for. Todo ser humano precisa de ajuda. Nenhum ser humano consegue fazer a maioria das coisas que tem que fazer se não tiver um auxílio, se não tiver quem lhe ajude. Assim, quando nós chegamos à presença de Deus, encontramos muito mais do que um Salvador. Nós encontramos um Pai, encontramos alguém que cuida de nós em cada detalhe. E as preocupações que muitas vezes nós temos na vida não exercem um efeito bom, porque nos traz dor e tormento devido à ansiedade. Não trazem solução alguma para os nossos problemas quando nós estamos ansiosos ou estamos demasiadamente preocupados com alguma situação. Ao contrário, estas situações atingem tanto a mente, a alma do homem, e em especial, destacando aqui a um cristão, que a própria palavra de Deus deixa de crescer dentro deste homem até o ponto da palavra morrer. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo também disse na parábola do semeador quanto à semente que cai no meio dos espinhos. O Senhor Jesus Cristo disse, ao explicar aquela parábola, que a semente que cai no meio dos espinhos é a vida, é alguém, é a alma de um homem, de uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, a palavra cresceu, a palavra criou raízes, sim, mas observe o que diz o Senhor Jesus. Mas os cuidados da vida e as preocupações do mundo sufocaram a palavra e ela ficou infrutífera. Então as nossas ansiedades e as nossas demasiadas preocupações sufocam a palavra de Deus dentro de nossos corações. Por quê? Porque isso demonstra uma ausência de fé já muito perdida. E essa é uma das maneiras pelo qual Satanás ele tenta roubar a palavra do coração de um homem, colocando preocupações, fazendo com que esta pessoa se esqueça que tem um Deus que cuida de sua vida em cada detalhe. Nós devemos, como disse Pedro, lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, e é algo que nós só fazemos de uma única forma, e não há duas, através de uma vida de oração. Porque quando estamos aflitos, quando estamos preocupados com alguma circunstância de nossas vidas, seja pessoal, seja familiar, seja no trabalho, seja no ministério, o único alento que nós podemos ter na alma é aquele que vem de Deus, porque Deus nos enviou o seu Santo Espírito. E o Espírito Santo há um adjetivo peculiar a ele é o Consolador. É ele que nos consola no momento de nossa aflição e no momento, assim dizer, de nossa tortura psicológica pela demasiada preocupação por alguma situação que saiu fora do nosso controle. Então Deus diz a mim e diz a você: lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu cuido de você. 1 Pedro 5, versículo 7. E provavelmente seja isso que muitos de nós ainda temos uma grande dificuldade de poder entender. Entender que Deus não nos abandona, que Deus não nos deixa. E nós não fomos criados para poder realizar tudo que é colocado diante de nós. Ao contrário, nós fomos criados para sermos dependentes de Deus, para levar a Ele os nossos desafios diários, para levar a Ele as nossas ansiedades,
para permitir que Deus nos ajude no momento oportuno. E Ele fará isto. Por que Ele fará isso? Porque além de ser Deus, Ele é o seu Pai. E se você se esquece de que Deus é Pai e todo pai cuida do filho, então você, no seu maior desespero, você vai negar a sua fé em Jesus Cristo. Porque você olhará ao redor de sua vida e não verá nenhuma solução. Irmãos, já diz um pregador, não é sábio tomar os cuidados da vida sobre nós mesmos. Sabe por que isso não é sábio? Porque Deus se coloca ao nosso lado. Ele diz: eis que estarei com você todos os dias, até a consumação do século. Foi uma de suas últimas palavras antes de ser elevado às alturas. Ele não disse: eu vou te socorrer. Ele não disse: eu vou te prosperar. Ele não disse: eu vou fazer isso ou aquilo por você. Não, ele disse: eu estarei com você todos os dias, até a consumação do século. Talvez uma de suas últimas promessas foi prometer estar conosco. E se Deus está conosco, como diz o salmista, não temerei mal algum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E talvez você esteja vagueando por este vale. Talvez você esteja vagueando pelo vale da sombra da morte, do sofrimento, da angústia, do desespero, sem saber se há esperança para você, para sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge, para o seu ministério. E eu quero dizer que no momento em que você aprender a dependência de Deus e se colocar na condição perante Ele como uma pessoa que depende do Senhor, então você verá o cuidado de Deus por sua vida. E eu oro para que você experimente este cuidado, para que você conheça a Deus além do Salvador, que você conheça um Pai, um amigo, alguém que está conosco todos os dias, até o fim de nossas vidas. Que Deus te abençoe com essas palavras, te fortaleça no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. E neste momento, eu oro por você. Soberano Deus, amado Pai, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por estas vidas que me ouvem agora. Oro por este homem, oro por esta mulher que precisa aprender, meu Pai, a lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque o Senhor é quem cuida de nós. Nós não cuidamos de nós mesmos. Nós temos um cuidador. Tu és o cuidador de nossas vidas. A minha oração, Senhor, é para que eles aprendam a depender do Senhor e que eu nunca esqueça essa dependência. O Senhor é o meu pastor. O Senhor também é o pastor deste irmão, desta irmã, e se ainda não é, que eles te busquem como Deus, como pastor, como amigo. Em tuas mãos, Senhor, eu entrego a vida de cada um deles. Que essas palavras que eles ouviram sejam poderosas para fortalecê-los em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso devocional diário Palavra e Oração. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, youtube.com/Palavra e Oração. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para que quase que diariamente, mas é sempre ao meio-dia, você possa receber um devocional, um vídeo com alguma mensagem para edificar as nossas vidas. Palavra e Oração.